Imagine por um instante uma realidade que vai além dos nossos olhos. Pense em seres invisíveis, que trabalham silenciosamente no mundo ao nosso redor. Quem são eles? Como eles operam e o que exatamente fazem? Hoje, vamos falar sobre os anjos, esses misteriosos servos do reino dos céus. E prometo que a última revelação que farei aqui será a mais poderosa e impactante de todas. Você não vai querer perder. Então fique comigo até o final e vamos descobrir juntos os segredos desses seres celestiais. Antes de prosseguirmos, quero que você se inscreva no canal Histórias de um Sábio. Deixe seu like, comente o que você espera aprender sobre os anjos e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa se interessar por esses mistérios bíblicos. Agora, vamos mergulhar de vez nesse assunto fascinante. Os anjos são seres celestiais criados por Deus para servi-lo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, encontramos a confirmação de que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Isso inclui os anjos, que desempenham diversas funções no reino de Deus, agindo como mensageiros, guerreiros e protetores. Eles existem para executar a vontade divina, anunciando mensagens importantes, protegendo o povo de Deus e intervindo quando necessário no mundo natural, sob a ordem do Senhor. Esses seres possuem habilidades muito superiores às nossas. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, a Escritura nos diz que eles possuem força e inteligência acima dos homens. Entretanto, apesar de suas capacidades extraordinárias, eles não são oniscientes nem onipotentes. Essas são características exclusivas de Deus. Outra diferença importante é que os anjos não se casam, não se reproduzem e são imortais, como Jesus explicou em Mateus capítulo 22, versículo 30, e em Lucas, capítulo 20, versículos 35 a 36. Devido à natureza celestial de seus corpos, os anjos são invisíveis aos olhos humanos. Porém, isso não significa que não possam se manifestar quando necessário. Na Bíblia, vemos várias situações em que eles aparecem em visões e sonhos, como no caso de Daniel, que viu um anjo em sonho, Daniel capítulo 4, versículo 13, ou Jacó, que viu uma escada pela qual anjos subiam e desciam, Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 12. Há também momentos em que eles assumem formas humanas, como quando dois anjos apareceram a Maria Madalena perto do túmulo de Jesus, João capítulo 20, versículos 11 a 13, ou quando um anjo libertou Pedro da prisão, Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículos 7 a 9. Mas o que sabemos sobre a organização desses seres? Os anjos servem a Deus assim como um exército serve ao seu comandante. Embora a Bíblia não nos dê detalhes claros sobre a hierarquia angelical, podemos identificar algumas classes e funções diferentes. Os anjos mensageiros, como o próprio nome sugere, são responsáveis por anunciar as mensagens de Deus. Gabriel é um exemplo clássico desse tipo de anjo. Ele é o mensageiro que aparece para anunciar a Zacarias sobre o nascimento de João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 19, e também aquele que comunica a Maria que ela daria à luz Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 26. Além dos mensageiros, encontramos os querubins, mencionados na Bíblia como guardiões. Eles foram colocados no Jardim do Éden, após a expulsão de Adão e Eva, para proteger o caminho da árvore da vida. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Também vemos imagens de querubins na Arca da Aliança e no Templo, sempre ligados à proteção e à adoração a Deus. Outra classe são os serafins, cuja função principal é louvar o Altíssimo. Eles são mencionados em Isaías, capítulo 6, versículos 2 e 3, como aqueles que louvam a Deus sem cessar, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Temos ainda os arcanjos, que lideram exércitos de anjos. O único arcanjo mencionado na Bíblia é Miguel, descrito em Judas, capítulo 1, versículo 9, como aquele que contendeu com o diabo pelo corpo de Moisés. Miguel também é citado em Apocalipse, capítulo 12, liderando os anjos na batalha contra Satanás e seus seguidores. Ele é uma figura guerreira, aquele que protege o povo de Deus e luta contra os poderes das trevas. Entre milhares e milhares de anjos, a palavra de Deus menciona apenas dois pelo nome, Miguel e Gabriel. Gabriel, como já vimos,
é o mensageiro, enquanto Miguel é o arcanjo guerreiro. Mas a tradição católica menciona também um terceiro anjo, Rafael, que aparece no livro apócrifo de Tobias. No entanto, esse livro não é considerado inspirado pela maioria dos cristãos. Por isso, não podemos afirmar a existência de Rafael como sendo parte da hierarquia angelical descrita na Bíblia. Você já se perguntou quantos anjos existem? A resposta não é clara, mas em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, vemos uma descrição que dá uma ideia da vastidão dos exércitos celestiais. Milhares de milhares e milhões de milhões. Isso nos mostra que o número de anjos é incalculável, um exército colossal que serve ao Criador. No entanto, a Bíblia também nos diz que 1/3 desses anjos se rebelou contra Deus, seguindo Satanás, como mencionado em Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 a 9. Isso significa que, mesmo assim, o número de anjos que permanecem fiéis ao Senhor é 2 vezes maior do que o dos anjos caídos. A história dos anjos caídos é uma das mais intrigantes da Bíblia. Satanás, antes conhecido como Lúcifer, era um anjo de luz, mas seu orgulho e desejo de ser igual a Deus levaram à sua queda. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, descreve poeticamente a queda de Lúcifer, assim como Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 a 16. Esses anjos que escolheram desobedecer a Deus se tornaram os inimigos de sua obra, sendo expulsos do reino dos céus. Eles serão julgados no juízo final e lançados no lago de fogo, como vemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Mas o que isso significa para nós? Muitos se perguntam se podem pedir proteção aos anjos ou orar para eles. A resposta é clara: não devemos orar a anjos. Em Colossenses capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo nos adverte contra a prática de adorar anjos, dizendo que isso nos afasta de Deus. A proteção vem do Senhor, e se for da vontade dele, ele enviará seus anjos para nos guardar. No Salmo 91, versículo 11, está escrito: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Os anjos são servos, assim como nós, e estão sujeitos ao Criador. Eles não aceitam adoração, e aqueles que se voltaram contra Deus, como Satanás, acabaram por buscar a glória que pertence unicamente ao Senhor. Esses anjos caídos, conhecidos como demônios, são descritos na Bíblia como espíritos imundos, que trabalham para corromper a humanidade e afastar as pessoas de Deus. Eles agem sob a liderança de Satanás, mas já estão condenados. Judas capítulo 1, versículo 6 e Apocalipse capítulo 12 descrevem o destino desses anjos rebeldes, um destino de derrota certa. Isso nos mostra que, por mais que haja oposição espiritual, Deus é soberano e nenhum inimigo seu prevalecerá. Agora, vamos falar sobre os anjos e seus nomes. Como mencionamos antes, a Bíblia identifica apenas Miguel e Gabriel pelo nome. Gabriel, cujo nome significa homem de Deus ou herói de Deus, é aquele que traz revelações divinas, enquanto Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o arcanjo que protege e lidera os exércitos celestiais. A Bíblia também menciona diferentes tipos de anjos com funções específicas. Querubins, como vimos, são os guardiões e protetores. Eles estão presentes desde o Jardim do Éden até os ornamentos do templo, sempre exaltando a santidade de Deus. Os serafins mencionados em Isaías são aqueles que estão em constante adoração diante do trono do Altíssimo, proclamando sua santidade. Já os principados, potestades, tronos e domínios são mencionados em Efésios capítulo 1, versículo 21, e Colossenses capítulo 1, versículo 16, como anjos que exercem autoridade no reino celestial. Esses termos nos mostram que há uma hierarquia de funções e responsabilidades entre os seres celestiais, mas em última análise, todos estão debaixo da autoridade de Deus. Os anjos também aparecem na Bíblia desempenhando papéis específicos, como os anjos vigilantes, que protegem e guardam determinadas pessoas, lugares ou povos. Daniel, capítulo 4, descreve um anjo vigilante que observava os acontecimentos. Também vemos o anjo do Senhor no Antigo Testamento, uma figura misteriosa que, em muitas situações, parece ser a própria manifestação de Deus, como no caso de Gênesis, capítulo 16, versículo 7, onde o anjo do Senhor aparece para Hagar.
Alguns estudiosos acreditam que essas aparições sejam teofanias, ou seja, manifestações do próprio Deus. Por fim, temos os anjos adoradores, que celebram constantemente o esplendor e a grandeza de Deus. No Salmo 148, versículo 2, e em Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 e 12, vemos esses anjos louvando a Deus, reconhecendo seu poder e sua majestade. A função principal dos anjos, independente de sua classe ou responsabilidade, é glorificar a Deus, obedecendo à sua vontade e exaltando seu nome. À medida que exploramos mais sobre esses seres celestiais, percebemos que eles têm um papel importante no cumprimento dos propósitos de Deus. Eles são os mensageiros, os guardiões, os guerreiros e os adoradores do Altíssimo. E embora haja muitos detalhes sobre os anjos que ainda permaneçam um mistério, o que importa é que eles servem a um Deus que é soberano e tem um plano perfeito para todas as coisas. Fique comigo, pois no próximo bloco vamos explorar ainda mais profundamente esses mistérios. Lembre-se, a última revelação será a mais poderosa e vai transformar a forma como você compreende o papel dos anjos na história divina. Não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal Histórias de um Sábio para continuar acompanhando essa jornada de sabedoria. E lembre-se, se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a sabedoria que provém da palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Bem-vindo de volta. Se você está aqui agora, é porque quer continuar descobrindo os segredos mais profundos sobre os anjos. No primeiro bloco, falamos sobre quem são os anjos, suas classes e funções, e por que eles são tão importantes no reino de Deus. Agora, prepare-se, pois iremos explorar mais a fundo o papel deles na história da humanidade e o impacto que esses seres espirituais têm na nossa vida. Há muito mais por trás desses mensageiros celestiais do que imaginamos. Você sabia que os anjos não são apenas criaturas distantes, envoltas em uma aura de mistério, mas também atuam diretamente em momentos cruciais da história bíblica e em eventos do nosso cotidiano? A Bíblia nos revela que esses seres desempenharam papéis fundamentais em várias passagens, e muitas vezes sua ação foi decisiva para que o plano de Deus se cumprisse. Vamos começar falando de um dos eventos mais conhecidos, o nascimento de Jesus. Gabriel foi o anjo escolhido por Deus para trazer a boa nova a Maria. Imaginem a responsabilidade desse anjo. Ele anunciou o maior acontecimento da história da humanidade, a chegada do Messias. Lucas, capítulo 1, versículo 26, nos descreve o momento em que Gabriel aparece à jovem virgem, trazendo uma mensagem que mudaria o curso da história. Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Foi Gabriel também que apareceu a Zacarias para anunciar que ele seria pai de João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Essa é uma das funções mais emblemáticas dos anjos: servir como mensageiros divinos, intermediários que trazem as palavras do Altíssimo diretamente àqueles que foram escolhidos para uma missão especial. Eles são portadores de promessas e reveladores de planos que muitas vezes estão além da nossa compreensão imediata. Além de mensageiros, os anjos são descritos como guerreiros espirituais. Em Daniel, capítulo 10, lemos sobre a luta de um anjo que foi enviado para trazer uma resposta às orações de Daniel. Este anjo foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, uma referência a uma entidade espiritual que se opunha à vontade de Deus. Foi apenas quando Miguel, o arcanjo, veio em seu auxílio que ele conseguiu prosseguir. Esse evento é um vislumbre da batalha espiritual que acontece no mundo invisível, onde os anjos lutam contra forças malignas para que a vontade de Deus seja realizada na terra. Essas batalhas espirituais, embora invisíveis aos nossos olhos, são reais. Paulo nos alerta em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que existe um mundo espiritual onde está acontecendo uma guerra, e os anjos são os soldados desse exército divino. Miguel, em particular, é citado várias vezes como o líder das forças celestiais contra Satanás e seus seguidores. Um exemplo notável dessa luta espiritual é encontrado em Apocalipse capítulo 12, onde é descrita a batalha entre Miguel e seus anjos contra o dragão,
que é identificado como Satanás. Essa batalha resulta na expulsão de Satanás e seus anjos do céu. Esse evento não só representa a derrota das forças malignas, mas também é um sinal claro de que o poder de Deus prevalece e que, no fim, seu reino triunfará sobre todo o mal. A figura de Miguel é uma fonte de esperança e segurança para todos nós, pois sabemos que temos ao nosso lado um guerreiro poderoso lutando em favor do povo de Deus. Mas os anjos não são apenas mensageiros e guerreiros. Eles também desempenham o papel de protetores. Você já ouviu falar dos anjos da guarda? Embora a Bíblia não use exatamente esse termo, há várias passagens que sugerem que Deus envia seus anjos para proteger e cuidar dos seus filhos. Um exemplo clássico está no Salmo 91, onde lemos: "Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos." Salmo 91, versículo 11. Esses anjos são enviados para nos proteger, nos guiar e nos livrar de perigos. No Novo Testamento, Jesus fala em Mateus, capítulo 18, versículo 10, que os anjos dos pequeninos sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Essa é uma afirmação que nos leva a crer que Deus cuida de cada um de nós de maneira especial, usando seus anjos como instrumentos de sua proteção. Esses anjos estão sempre prontos para agir em favor dos filhos de Deus, e sua presença nos dá conforto e segurança em meio às adversidades da vida. Podemos ver também anjos atuando em momentos de livramento. Um dos exemplos mais emblemáticos está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Pedro foi preso por Herodes. A igreja orava fervorosamente por ele, e durante a noite, um anjo do Senhor apareceu na prisão, libertando Pedro de maneira milagrosa. O anjo tocou o lado de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram de seus punhos, e o anjo o conduziu para fora da prisão. Esse evento nos mostra como Deus usa seus anjos para intervir em situações aparentemente impossíveis, trazendo livramento e demonstração de seu poder. Os anjos também aparecem como mensageiros de julgamento e de advertência. No Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 19, vemos que 2 anjos foram enviados a Sodoma para advertir Ló sobre a iminente destruição da cidade. Esses anjos ajudaram Ló e sua família a escapar, guiando-os para fora da cidade, antes que a ira de Deus se manifestasse em forma de fogo e enxofre. Essa função dos anjos como mensageiros de advertência é um lembrete de que eles estão profundamente envolvidos no cumprimento da justiça divina, garantindo que a vontade de Deus seja feita. Outro papel interessante dos anjos é o de assistentes no momento da morte. Em Lucas, capítulo 16, versículo 22, Jesus conta a história do homem rico e Lázaro. Nessa parábola vemos que quando Lázaro morre, os anjos o levam para o seio de Abraão. Isso sugere que os anjos têm um papel importante na transição entre este mundo e a eternidade, ajudando aqueles que confiaram em Deus a encontrarem seu descanso final. Esse é um aspecto confortador, pois nos lembra que não estamos sozinhos, nem mesmo no momento mais difícil de nossa existência. Agora, vamos refletir um pouco mais sobre a relação entre os anjos e os seres humanos. É importante lembrar que os anjos são servos de Deus, assim como nós. Eles estão sob a autoridade divina e cumprem suas ordens. Nenhum anjo de Deus aceita adoração. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, quando o apóstolo João tenta se prostrar diante de um anjo, ele é imediatamente corrigido. "Não faças isso. Sou teu conservo e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus." Os anjos apontam toda a honra e toda a glória para Deus, pois sabem que Ele é a única fonte de poder e autoridade. Ao longo da história, muitos povos e culturas desenvolveram práticas de adoração a anjos, mas isso é algo que não tem respaldo bíblico. Satanás, que é um anjo caído, deseja a adoração que pertence somente a Deus, e é por isso que ele tenta desviar as pessoas do caminho da verdade. Devemos ter cuidado para não cair em armadilhas que nos levem a buscar contato com anjos ou outros seres espirituais. Nossa relação deve ser diretamente com Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo nos lembra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Os anjos têm uma missão clara: glorificar a Deus e cumprir suas ordens, e embora sejam poderosos,
não devem ser vistos como intercessores ou intermediários entre nós e o Criador. Jesus é o nosso intercessor, e por meio dele temos acesso ao Pai. Os anjos estão ao nosso redor, servindo como instrumentos da vontade divina, mas não devemos buscar sua ajuda diretamente. Eles são criaturas, assim como nós, e estão subordinados ao poder e à soberania de Deus. Agora que você tem uma compreensão mais ampla sobre os papéis dos anjos, mensageiros, guerreiros, protetores, adoradores e assistentes, quero que pense sobre como Deus é soberano e cuida de cada detalhe do nosso mundo, usando seus anjos para garantir que sua vontade seja feita. Eles estão constantemente agindo para cumprir o plano divino, e sua existência é uma prova do amor e da proteção de Deus por nós. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários: eu creio na proteção divina e sei que Deus cuida de mim. No próximo bloco, vamos nos aprofundar ainda mais e revelar o segredo mais poderoso sobre os anjos, um segredo que vai transformar sua visão sobre o mundo espiritual. Então não se esqueça de se inscrever no canal Histórias de um Sábio, compartilhar este vídeo e deixar seu like. Vamos continuar juntos nessa jornada de sabedoria e crescimento espiritual. Bem, chegamos ao ponto crucial da nossa jornada. Até agora, falamos sobre os papéis e funções dos anjos. Mas o que ainda não mencionamos é o segredo mais profundo sobre esses seres celestiais. Há algo que nos faz refletir sobre a nossa própria existência e o significado da presença dos anjos ao nosso redor. Esse segredo está intimamente ligado ao plano de Deus e ao amor que Ele tem por cada um de nós. Você está pronto para descobrir? Os anjos não são apenas criaturas que agem como intermediários, mensageiros ou guerreiros. Eles são testemunhas da história da redenção, testemunhas do amor de Deus pela humanidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, é dito que os anjos anseiam observar as coisas relacionadas à nossa salvação. Eles veem em nós a obra-prima de Deus, uma criação que, mesmo caída e distante, foi amada ao ponto do próprio Filho de Deus se sacrificar para redimi-la. Os anjos são profundamente movidos pelo amor de Deus por nós, e por isso celebram cada passo que damos em direção ao Criador. Lembre-se das palavras de Jesus em Lucas, capítulo 15, versículo 10. Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é a verdadeira essência dos anjos. Eles são nossos espectadores celestiais, torcendo por nossa vitória, celebrando cada coração que se volta para Deus. Eles veem no plano de redenção algo tão profundo e maravilhoso que desejam compreender e testemunhar cada momento. E isso nos leva a uma grande reflexão. Se os anjos, seres tão poderosos, têm tal reverência pelo amor de Deus e pela salvação que Ele oferece, não deveríamos nós, que somos os beneficiários desse amor, ter ainda mais reverência e gratidão? Deus enviou seus anjos para nos proteger e nos guiar, mas acima de tudo, Ele enviou seu Filho único para que tivéssemos vida eterna. Os anjos compreendem isso e celebram esse fato com grande alegria. Você consegue ver o quão especial é o lugar que Deus reservou para cada um de nós em seu plano. Os anjos nos observam com admiração, porque sabem que somos amados de uma maneira única. Eles servem como nossos guardiões, mas também como aqueles que glorificam a Deus pela sua obra em nós. Então, quando você sentir que está sozinho ou desamparado, lembre-se de que existe um exército de anjos torcendo por você, celebrando cada momento em que você se volta para o amor de Deus. Deixe nos comentários: eu sou parte do plano de Deus e os anjos celebram comigo. No próximo bloco vamos concluir essa jornada, conectando tudo o que aprendemos e trazendo uma última mensagem poderosa sobre o papel dos anjos em nossa vida. Então inscreva-se no canal Histórias de um Sábio e fique conosco para a parte final. Estamos chegando ao momento mais importante desta nossa jornada. Agora é hora de amarrar todas as ideias que discutimos e compreender o significado mais profundo e poderoso dos anjos em nossas vidas. Você está pronto? Pois a revelação que vem agora vai mudar sua perspectiva sobre o papel dos anjos e o plano de Deus para você. Os anjos são seres criados com um propósito claro: servir a Deus e participar do plano divino para a humanidade. Eles atuam em um cenário que muitas vezes está além do nosso entendimento. Mas talvez a maior lição que possamos aprender sobre os anjos
não esteja apenas em suas funções como mensageiros, guerreiros ou protetores, mas em como suas ações refletem a imensidão do amor de Deus por nós. Você lembra quando falamos que os anjos celebram quando um pecador se arrepende? Esse é um ponto crucial para entendermos o valor que temos para Deus. Pense nisso. Se os anjos, seres poderosos, são movidos por nossas escolhas e se alegram quando nos voltamos para o Senhor, isso quer dizer que nossa vida é preciosa. Cada um de nós é valioso e cada decisão de seguir o caminho da luz é importante para o reino dos céus. Os anjos atuam em nossa vida de maneiras muitas vezes invisíveis, mas isso não quer dizer que sua presença seja menos real. Quando nos deparamos com momentos de profundo perigo, quantas vezes não sentimos uma proteção que não conseguimos explicar? Pode ser que seja a mão protetora de Deus, enviando um de seus anjos para cuidar de nós. O Salmo 91, um dos mais conhecidos e amados pela humanidade, promete exatamente isso, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esta é uma promessa de proteção divina, uma prova de que o amor de Deus está sempre cuidando de cada um de nós. Então, como isso impacta diretamente nossas vidas? Pense em cada decisão que você toma, em cada dia que você escolhe se aproximar mais de Deus ou se afastar dele. O mundo espiritual está em constante movimento, e os anjos fazem parte desse movimento. Eles estão aqui para nos ajudar a trilhar o caminho que nos leva para mais perto do nosso Criador. À medida que damos pequenos passos em direção a Deus, os anjos nos acompanham, nos cercam e nos guiam, cumprindo a ordem do Senhor para nos proteger. Há uma história emocionante que ilustra bem o impacto dos anjos na vida de uma pessoa comum. Conta-se que, durante um momento de guerra, um homem estava perdido em meio ao caos. Ele estava sozinho, cercado por soldados inimigos e sem qualquer esperança de sobrevivência. No entanto, de repente, ele viu um homem de roupas brilhantes que o conduziu para um caminho seguro, e ao chegar a um local protegido, esse ser simplesmente desapareceu. Mais tarde, ele percebeu que aquele homem não era um soldado qualquer, mas possivelmente um anjo enviado para salvá-lo. Quantas vezes não ouvimos histórias semelhantes? Histórias de pessoas que, no meio da adversidade, sentem uma paz inexplicável ou encontram uma maneira de escapar que parecia impossível. São momentos assim que nos lembram da presença dos anjos e do cuidado constante de Deus. Eles estão ao nosso lado em todas as nossas lutas e desafios, obedecendo à vontade do Senhor e garantindo que seu plano se cumpra em nossas vidas. Outro ponto extremamente poderoso sobre os anjos é a maneira como eles nos inspiram a adorar. Você já percebeu como todas as vezes que um anjo é mencionado na Bíblia, ele está louvando e glorificando a Deus? No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, vemos milhões de anjos ao redor do trono de Deus, exaltando e proclamando sua glória. Eles adoram sem cessar, reconhecendo a santidade e a grandeza do Criador. Isso deve nos inspirar a também viver uma vida de adoração. Se os anjos que estão em sua presença e veem sua face o adoram sem descanso, quanto mais nós, que dependemos inteiramente de seu amor e graça. Por isso, quero que você reflita sobre como tem vivido sua vida. Você tem buscado estar em sintonia com a vontade de Deus? Tem reconhecido o seu amor em sua vida, mesmo nos momentos difíceis? A presença dos anjos nos lembra da grandeza e do cuidado de Deus, mas também nos desafia a viver uma vida de maior devoção e entrega ao Criador. Se hoje você sente que precisa renovar sua caminhada com Deus, saiba que não está sozinho. Deus envia seus anjos para ajudar e fortalecer aqueles que escolhem seguir seus caminhos. A vida cristã não é uma jornada solitária. Ao contrário, é uma jornada acompanhada pelos seres celestiais, que torcem por nós, que nos encorajam e que celebram cada pequena vitória espiritual que alcançamos. Os anjos são como os guerreiros invisíveis, que lutam em um plano que não vemos, mas que sabemos que existe. Eles são a prova de que o mundo espiritual é real e de que há batalhas sendo travadas constantemente, batalhas pelas nossas almas e pelos nossos corações. Mas não precisamos temer, pois sabemos que Deus é o comandante supremo desse exército e que suas forças sempre prevalecerão. Quero te encorajar a confiar na proteção de Deus e a acreditar que Ele tem um plano perfeito para você. A cada vez que você enfrentar um desafio, lembre-se que Deus está cuidando de tudo.
Ele é aquele que envia seus anjos para nos proteger e que nos guarda como a menina dos seus olhos. Quando você se sentir perdido, ore. Quando sentir medo, clame ao Senhor. Ele está pronto para enviar o socorro que você precisa. E muitas vezes, esse socorro virá na forma de um anjo que o guiará em meio à escuridão. E não se esqueça, os anjos também estão aprendendo conosco. Eles veem a manifestação da graça de Deus em nossas vidas e se maravilham com o plano de redenção que o Senhor preparou para a humanidade. Eles aprendem sobre o amor incondicional de Deus cada vez que um pecador se arrepende e volta para o Pai. Se os anjos, seres que estão na presença de Deus, ficam maravilhados com seu amor, quanto mais nós deveríamos ser tocados por isso. Neste momento, gostaria de convidar você a se conectar profundamente com o amor de Deus. Aceite Jesus como seu Salvador. Ele é o mediador, a ponte que nos leva de volta ao Pai, e é por meio dele que encontramos a vida eterna. Se você nunca fez essa escolha, hoje pode ser o dia em que você decide entregar sua vida a Jesus e viver para a glória de Deus. Há um exército de anjos celebrando cada pessoa que volta para Deus e hoje pode ser o seu dia. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e inscreva-se no canal Histórias de um Sábio. Continue acompanhando os vídeos que irão impactar a sua vida e te deixar mais próximo de Jesus.